Olá, professora, aqui é a Daiane, seja muito bem-vinda ao vídeo não listado. E esse vídeo aqui é um vídeo secreto, porque o que eu vou falar aqui só importa realmente para quem quer fazer a diferença na vida dos seus alunos, para quem quer melhorar a aprendizagem em sala de aula e também se sentir bem em sala de aula, ter um dia a dia aí na sala de aula mais leve, mais fluido. E se você chegou até aqui, parabéns por essa escolha, é sinal de que você está querendo mudar, querendo aprender, querendo crescer e fazer realmente a diferença aí na tua sala de aula. E o que eu quero falar aqui nesse vídeo é como a neurociência vai te ajudar em sala de aula. Quando você tem os entendimentos de como o cérebro aprende, você consegue pensar em planejamentos mais efetivos. Foi o que eu comecei a fazer na minha sala de aula e deu muito certo, e muitas professoras têm feito também e tem dado certo. O conteúdo desse vídeo aqui vai te ajudar muito se você parar, prestar bem atenção e testar, colocar em prática aí na tua sala de aula. Então eu recomendo que você fique até o final do vídeo, que vai ser rapidinho, para você ter aí um panorama de como que a neurociência vai te auxiliar em sala de aula. Nesse vídeo você vai entender também como que a neurociência vai ajudar você na questão dos alunos de inclusão. Como que você vai fazer para facilitar aí esse trabalho com os alunos de inclusão e com todo o resto da turma. E o que eu vou falar aqui não vai agradar muito aquele tipo de pessoa que quer um milagre, uma mudança rápida. Tudo que eu vou falar aqui requer você testar, você ver se dá certo, se encaixa ali naquele momento na tua sala de aula. Ah, estava muito agitado, hoje não deu certo, eu vou tentar amanhã. Então é sim um trabalho de formiguinha, de ir testando, de ir melhorando, mas você tem que estar com essa disposição de querer experimentar. Não adianta você chegar, olhar e falar, ah, isso não dá certo na sala de aula. Não pode estar com esse pensamento, senão nunca vai haver uma mudança. Então a proposta da neurociência é a gente entender essa questão de como que o cérebro funciona, e eu gosto de falar bastante das funções executivas, e o que eu gosto de focar é muito na atenção e na memória operacional, que pra gente e para os conteúdos de sala de aula, essas funções executivas são as principais para o aluno conseguir aí entender e reter o conteúdo, mas a gente também tem a questão do controle inibitório, a flexibilidade cognitiva. Todas essas também são funções executivas que vão auxiliar na realização das tarefas, nas relações em sala de aula. Então a neurociência traz esse entendimento para a gente. Por exemplo, a atenção. A neurociência nos fala que a atenção é a primeira porta de entrada ali para a informação. Se eu não conseguir chamar a tua atenção, se você não conseguir chamar a atenção do aluno, o conhecimento não vai entrar, não tem como entrar ali para fazer todo o processo de ir para a memória operacional e depois ir para uma memória de longa duração. Não vai acontecer o conhecimento. Então, o primeiro passo é chamar a atenção. Como que eu vou chamar a atenção do meu aluno? Conhecendo a turma, conhecendo o que é de interesse deles. É assim que eu vou conseguir pensar em atividades para poder chamar a atenção do aluno. Eu coloquei um post no Instagram falando sobre isso, de descobrir os gostos dos alunos, e a pessoa comentou, ai, mas e o conteúdo? Mas é justamente você descobrindo os gostos do aluno, você vai envelopar o teu conteúdo de um jeito que seja atrativo, que chame a atenção do aluno. Mais ou menos quando você pensar no hiperfoco de um aluno autista. Ah, o meu aluno só gosta de trem, então tudo que eu vou fazer eu coloco trem para poder auxiliar, para ele poder escrever. É mais ou menos isso que você vai fazer, mas você vai estar usando outras ferramentas que a neurociência também traz pra gente, como a gente envelopar esse conteúdo para chamar a atenção do aluno. Então a atenção é um ponto que a neurociência deixa bem claro e ajuda muito a gente a desenvolver ideias. E aqui no canal eu tenho outros vídeos falando também sobre isso, sobre essa questão de envelopar o conteúdo, de deixar mais atrativo, de chamar a atenção, de engajar a turma. E se eu conseguir chamar a atenção, o aluno olhou para mim, o aluno se interessou por aquele conteúdo, como que eu faço para ele fazer todo o processo de fazer uma aprendizagem mais significativa, de deixar esse conteúdo ir lá para a memória de longo prazo? Eu tenho que entender o que é a memória de trabalho ou memória operacional, que é essa primeira memória que a informação vai para o aluno utilizar a informação para fazer uma tarefa, e se for relevante, o cérebro dele vai levar essa informação lá para a memória de longo prazo. Mas a gente tem que pensar na memória operacional como se fosse uma caixa, se ela estiver cheia de coisas ali, o aluno estiver cheio de informação que ele trouxe de casa, da conversa com os amigos,
do pai, da mãe, do videogame, você não vai conseguir ter um bom resultado aí com o teu conteúdo. Então a neurociência também nos traz ideias e ferramentas para a gente fazer uma limpeza nessa memória operacional, sempre no início da aula, ou se você está vendo que a turma está agitada, fazer uma limpeza na memória operacional da turma no meio da aula, para que você consiga manter essa atenção e manter a concentração. E o conteúdo que você estiver trazendo para o aluno, ele vai ter chance de ir para a memória de longo prazo, porque você conseguiu fazer essa porta de entrada aí da informação para o teu aluno. E quando eu penso em tudo isso, eu penso também no aluno que tem TDAH, que você tem mais dificuldade de conseguir a atenção desse aluno, de fazer ele se concentrar. E se eu penso em atividades para a turma inteira, que eu vou chamar atenção para a turma inteira, que vou trabalhar a concentração da turma toda, você automaticamente vai estar trabalhando com o aluno TDAH. Se eu penso numa atividade que eu vou estimular aí as diferentes partes do cérebro do meu aluno, independente se é da turma toda ou se é do aluno autista que não consegue aprender escrevendo, por exemplo, eu já vou estar dando oportunidade para esse aluno. Eu posso pensar que as minhas atividades todas, elas vão ser inclusivas, porque eu vou passo a passo mudando, observando a minha turma, melhorando. Mas não pense, como eu falei, da noite pro dia você vai mudar. Não, você vai ir experimentando o que dá certo com a tua turma, depois você repete novamente, melhora. É assim que a gente vai caminhando e é assim que as pessoas têm sucesso naquilo que elas estão fazendo. Elas conseguem se destacar naquilo que elas estão fazendo, sempre com uma melhoria contínua, uma mudança, uma experimentação. Mas é lógico que existem outras funções executivas, tem como também trabalhar o controle inibitório na sala de aula, a questão da flexibilidade cognitiva, que os autistas têm mais rigidez, mas você também consegue trabalhar. E como eu disse, você não vai focar só no aluno que é público-alvo da educação especial, mas você vai trazer oportunidade para todos. Isso tem muito a ver com o desenho universal para aprendizagem, e isso é baseado em neurociência. Se você pensar em metodologias ativas, também é explicado por meio da neurociência. E é claro que eu não vou conseguir passar todo esse conhecimento, todo esse entendimento numa aula só para você. Mas eu convido você a experimentar, colocar em prática também, porque eu fiz isso, gente. Tinha uma turma bem difícil, que eu tive que entrar em sala para substituir uma professora e eu fui com receio, fui com medo, e eu apliquei esses conhecimentos da neurociência, eu apliquei os gatilhos mentais, eu trouxe a questão da gamificação para eles e deu certo. Eu consegui fazer essa atividade numa semana e eu tava com receio. Tinha um aluno nessa turma que era considerado o pior aluno da escola e eu tinha que dar conta daquilo assim do nada, e eu fui colocando em prática esses conhecimentos da neurociência e deu certo. Também com outras turmas que eu apliquei, eu consegui resultados de um aluno autista que não queria saber das letras, não queria, chorava na hora da aula de português, ele se interessar, ele querer fazer, querer participar. Então dá certo, gente, mas como eu disse, você tem que fazer aos poucos, você tem que fazer devagar, você tem que ir testando. E foi depois de eu ver e sentir esses resultados práticos e reais em sala de aula que eu resolvi fazer o curso Neurociência na Prática em Sala de Aula. É um curso bem completo que eu venho alimentando com mais aulas também, mas que você vai entender aí a neurociência na prática, o início aqui que eu explico para vocês, falo sobre a memória operacional, a atenção, modos de aprender, e você vai ter o e-book com 20 atividades baseadas na neurociência para você colocar na prática aí na tua sala de aula. Falo sobre os gatilhos mentais, as diferentes partes do cérebro, tudo isso com ideias para você colocar em prática na tua sala de aula, falando das ferramentas que você vai usar aí para a tua sala de aula. Tem o bônus do evento que eu fiz, Neurociência na Prática. Esse evento também, ele tá muito bom. Ele traz a percepção de você olhar para você primeiro, de você tá bem para que a tua turma esteja bem. A gente tem também planos de aula. Esse aqui tá bem legal, gente. Planos de aula que estavam todos no YouTube, eu tirei, coloquei aqui no curso, não tá mais no YouTube, então tem o PDF dos planos de aula, tem planos de aula do primeiro ao quinto ano, então todos esses planos de aula baseados também na neurociência, para você testar. Eu gosto de falar assim sempre, você testar na tua sala se vai dar certo, você pegar uma atividade ali, mudar, melhorar. Então a gente tem esses planos de aula, temos também as aulas do livro Neurociência e Educação na Prática em Sala de Aula. Esse livro aqui, ele é muito bom e eu comento ele capítulo a capítulo. Também tô gravando ainda os capítulos dele, nós paramos no capítulo 6. E além disso, a gente tem as metodologias ativas, que eu falo sobre algumas aqui também para você ter ideias, para você mudar, organizar a tua sala de aula conforme você acha melhor.
E a gente também tem, pensando na tua saúde mental, um desafio aqui. 6 dias para você fazer alguns exercícios para você estar melhor, para você estar mais em paz em sala de aula. É um curso bem completo que liga muito a neurociência com a prática na sala de aula, e também a gente vai tendo mais aulas aí, como eu falei, eu tô gravando mais aulas e subindo para a plataforma. Se você pegar tudo que tem dentro dessa área de membros, o bônus do e-book que vendido separadamente ele é R$17. As aulas do livro Neurociência e Educação como o Cérebro Aprende, o bônus de metodologias ativas, o curso em si, Neurociência na Prática, e mais o último módulo que a gente olha para a tua saúde mental. O valor total desse curso daria R$355, mas somente nesse link aqui, é só no link desse vídeo, eu não sei até quanto tempo que eu vou deixar esse valor, tá saindo por apenas 12 vezes de R$14,32, ou um pagamento único de R$147. O link de acesso vai ser enviado para o teu e-mail, é um pagamento seguro pela Hotmart. E aí você pensa, ai, Daiane, mas e se eu não gostar, se eu achar que não é para mim? Você tem 7 dias para devolver, então entra, dá uma olhada, vê o que você acha. Se você não gostar, você tem 7 dias para você pedir o reembolso. Então, se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo para te ajudar em sala de aula, melhorar essas relações aí em sala de aula, clica aqui no primeiro link da descrição e entra pro curso. Se você não quiser, também não tem problema, continua acompanhando os vídeos aqui no canal, continua acompanhando no Instagram, que eu vou me esforçar para trazer o melhor conteúdo para você.